A palavra hoje deve ser breve, bem brevezinha, para completar o ciclo de palavras que o Senhor tem colocado no meu coração sobre aliança. Domingo tivemos uma palavra bem exortativa, bem forte. Fiquei feliz que alguns já até colocaram em prática. Glória a Deus por isso. É para isso mesmo a palavra, para mudar nossas vidas. Hoje, irmãos, vamos ver uma situação que ocorreu com Josué e os gibeonitas. E o alerta, o que Josué viveu e o povo de Israel é um alerta para nós. Cuidado com alianças indesejáveis. Querido, aliança é um negócio sério, tem batido na tecla. Aliança é um negócio muito sério, implica em muitas coisas da nossa vida, cada aliança que fazemos. E às vezes nós fazemos alianças inadvertidamente. E isso pode trazer grandes prejuízos para a nossa vida. Vamos deixar que o texto ministre o coração de vocês, amém? Avança aí para mim, por favor. Quem está no comando aí, Isaac. Josué 9:1. É basicamente a mensagem de hoje, só nesse texto de Josué 9. Nós vamos entender essa passagem e aplicar nas nossas vidas. Amém? Você vai discernir o que você precisa fazer depois que entender essa história aqui. Josué 9:1. Quem quiser ler em voz alta com o pastor, vamos lá? Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Jebuseus estavam onde, irmãos? Cultura bíblica. Onde era que os jebuseus estavam? Jerusalém. Muito bem, irmão. Se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Deixa eu contextualizar vocês, para vocês sentirem o drama, tá bom? O povo de Israel vinha agora pelejando contra os povos cananeus, tomando posse da promessa de Deus da Terra Santa. E eles vinham vencendo. Tiveram aquele percalço lá em Ai, não é? Um pequeno percalço. Tiveram grande vitória em Jericó. E essas vitórias do povo de Israel, entrando na Terra Santa, estão vindo do Egito. Estão vindo dos 40 anos de deserto. Chegou a hora de conquistar a terra que Deus prometeu. Os reis de cananeus, todos esses aqui, ficaram apavorados, porque aquele grupo de Israel vinha vencendo tudo. Entenderam o contexto? E aí eles se uniram, fizeram uma coligação para tentar deter o povo de Israel nessa conquista da terra de Canaã. Esse é o contexto. Nós estamos aqui depois que Moisés já morreu e Josué agora é o líder de Israel. Seu auxiliar, o antigo auxiliar de Moisés, agora é o líder de Israel. Verso 2. Se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Entenderam o contexto histórico? Avança aí para mim. Agora essa história, ela é quase ridícula. Ela é quase ridícula. É, quase hilária. Seria hilária se não fosse meio trágica. Presta atenção, é uma ironia essa história, mas aconteceu. Como é que veio o povo de Israel? Veio na força do Senhor para vencer os seus inimigos na terra de Canaã e tomar posse. Então vai ver como é que estava esse povo agora aqui. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de quê, irmãos? Estratagema. Vou traduzir para o popular. Malandragem. Artifício. Olha o que vai acontecer. Você conhece essa história? Vou refrescar sua memória. Eles usaram de estratagema, de um engodo, de uma história, para poder enganar Israel. E foram e se fingiram embaixadores. E levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos,
e consertados. Olha a armação. Vai criando na sua mente aí. Eles fazem parte dos povos que estão em Canaã. Estão vendo que Israel vence todos. Estão com medo de Israel. O que eles armaram na cabeça deles? Inteligentes, muito inteligentes. Fizeram uma comitiva com uma embaixada e vão colocar utensílios velhos, roupas velhas, gastas, bem gastas, comida estragada, para dizer que vieram de muito longe. Isso é armação, isso é estratagema. Olha o que diz a palavra. E levaram sacos velhos sobre os jumentos, odres de vinho velhos, tudo velho, roto e consertados. E nos pés, olha aqui, irmãos, a malandragem, sandálias velhas, remendadas, paupérrimos, não é? E roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco, bolorento, com bolor, sabe que bolor? Mofo. Pão com aquele mofo branco assim no pão, ou preto, né? Bolorento. Um pão estragado. Por que eles fizeram isso, irmãos? Que malandragem, que sagacidade é essa? Que genialidade. Se travestir de pobres, se travestir de pessoas fracas, tudo para tentar enganar. Ok? Tudo isso é fingimento. Fingiram. Isso é só um teatro. Amém? E o pão bem velho, bolorento. Avança aí para mim. Verso 6. Foram ter com Josué. Chegou essa embaixada. Esses camaradas maltrapilho diante de Josué. Ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante. Fazei, pois, agora, o que eles querem? Aliança. Aliança é o alvo deles. Com essa armação toda, com esse teatro todo, o que eles desejam é fazer uma aliança para evitar o confronto com Israel. Se forem bem-sucedidos, não tem morte. Entenderam? Porque quando Deus mandava Israel dominar certas localidades, Deus mandava matar todo mundo. Passar o fio da espada a todo mundo. Essa galera aqui de Gibeão, os gibeonitas, malandramente querem um acordo, uma aliança. Lembrando que na antiguidade, como deveria ser hoje, alianças eram um assunto muito sério. Uma vez feito, não era quebrado com facilidade. Amém? Querem uma aliança com Israel. Verso 7, igreja. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como, pois, farei uma aliança convosco? Na verdade, Israel não sabia de onde eles eram de fato, se de perto ou se de longe. A historinha deles mentirosa era que de muito longe. Mas, queridos, eles eram de muito perto. Eles eram de muito perto. Toda a estratégia deles era fingir que era de longe. Avança aí para mim, por favor. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como, pois, farei uma aliança convosco? Verso 8. Então disseram a Josué: somos teus escravos. A palavra servo em português é sempre amenizado. Somos teus escravos. Eles estão ali se humilhando para evitar a guerra. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? A pergunta é clara. Verso 9, igreja, vamos ler? Responderam-lhe: teus escravos vieram de uma terra muito distante. Continuam mentindo descaradamente. Agora eles vão apelar ali. Mas olha só, queridos, estão tão apavorados que estão mentindo descaradamente para o líder de Israel, de uma terra muito distante, por causa do nome de Yahvé, aqui no original, o tetragrama, teu Deus. Então já conheciam até o Deus de Israel, pelo menos de nome.
porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. O que Deus fez no Egito reverberou em Canaã. Amém, povo santo? Olha que interessante, irmãos. Existe uma palavra que diz, eu não ia acrescentar texto, mas essa agora me veio no contexto da mente. Tem uma palavra que diz assim, os filhos das trevas são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Quem disse isso foi Jesus. Isso é uma vergonha, sabia? Jesus está elogiando que os do mundo, os filhos das trevas, são muito mais diligentes. Vou dar um exemplo. O carnaval, para nós, é uma festa mundana, pagã, diabólica. Mas para eles, quem ama carnaval, quem trabalha nas escolas de samba, eles ficam o ano todo se preparando para ir no carnaval. Eles separam suas finanças, eles se dedicam nos barracões para a construção daqueles adereços, daquelas, parafernália toda. Eles são muito dedicados. Trabalham com afinco, dia e noite, correm atrás, porque tem um objetivo. Estou fazendo um paralelo. E às vezes, se você comparar como eles agem e como o povo de Deus age, você vai ver diferença. No empenho, na devoção, na entrega. Entenderam? Por isso Jesus diz, os filhos das trevas são mais diligentes, mais prudentes. Isso aí não é elogio para a gente não, irmãos, é vergonha. É vergonha. Os filhos da luz deveriam ser mais inteligentes, mais devotados, mais entregues. Amém? E às vezes nós não somos. E aqui nesse episódio aqui, o povo de Deus deveria ser um pouco mais sábio. E a aliança, depois que ratificada, não tem volta. Pelo menos na antiguidade. Então, olha só. Foram enganados, disseram que vinha de um lugar distante, conheciam o Deus de Israel e se ofereceram como escravos. Eles estão se oferecendo como escravos. Entre morrer e viver escravo, melhor viver escravo que herói morto. Entenderam? Preferimos viver servindo vocês do que sermos exterminados. Esse é o pensamento de gibeonitas. Vamos lá, avança aí, Isaac, por favor. Verso 10. E tudo quanto fez aos dos reis amorreus, que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, Og, rei de Bassã, que estava em Astarote. Deus foi dando vitória para Israel sobre esses reis, e aí os sobreviventes ficaram muito atemorizados, porque estavam vendo que Deus era com eles. Verso 11, igreja, vamos ler? Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram, tomai convosco provisão alimentar para o caminho e ide ao encontro dele. Continua a mentirinha aqui, irmão. Mentira, mentirona. E dizei-lhes, somos vossos escravos. Fazei, pois, agora aliança conosco. Eles continuam insistindo com Josué. Continuam contando mentiras, dizendo, faz aliança conosco. Vamos fechar o negócio. Vamos fechar esse pacto. Esse acordo de paz. Nós estamos nos oferecendo como escravos. Nós somos de muito longe, mas faz agora essa aliança. Estava doido para fechar logo a aliança com eles. Agora vem a parte do povo de Deus. Vamos lá, avança para mim. Eu até coloquei essa ilustração aqui, que eu achei na internet. Aqui estão eles, aqui os gibeonitas, tudo, largadão, com pão bolorento na mão, enganando Josué. Detalhe, Deus falava direto com Josué. Amém? Lembre-se, Moisés morreu, o líder espiritual e bélico guerreiro de Israel, Josué. E Deus falava com Josué. Não era qualquer bobinho, não. Josué ficou 40 anos como auxiliar de Moisés, junto com Caleb. 40 anos. Guerreiro experiente, líder experiente. Mas estão aqui sendo enganados por esses incrédulos. O que você entende disso para a sua vida? Presta atenção, irmãos.
Essa palavra de hoje ela é muito aplicativa, como foi a de domingo. Sabe, queridos, por que nós temos que tomar cuidado com certas alianças? Porque às vezes nós somos bobos. O povo cristão é meio tolo. O mundo é muito mais sagaz, esperto, malandro. E a gente acaba sendo envolvido. Oh, meu Deus, eu sou um para-raio de gente para me fazer pedido na rua, irmãos. De novo, aconteceu. Olha, vocês estão rindo? Eu não posso parar em um lugar que não encoste alguém do meu lado para me pedir alguma coisa. É sério, é uma coisa tão... É sobrenatural, irmãos. Fui com o Lenice ali no sacolão, ali no Pichincha. Ela está passando ali no caixa do sacolão. Eu estou parado esperando aqui assim na porta. Colou o senhor do meu lado. O senhor me paga uma cartela de ovos? Bem específico. Claro, vamos lá. Eu tenho tenda, a gente faz, né, irmão? Estou eu lá, vou lá pegar, comprei a cartela de ovos, dei na mão do senhor, o senhor foi embora. Isso acontece direto. Mas tem gente que acha que crente é bobo, é trouxa, é bonzinho demais. E aí, às vezes, a gente é envolvido em histórias. Quantas vezes você foi abordado por pessoas com uma caixinha na mão, não é? Cheio de documentação, dizendo, ó, meu filho está doente, não sei quem está doente, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe. Não é assim, irmão? E a gente está nesse mundo de, meu Deus, que sabe que está em treva, você fica com 1000 dúvidas na cabeça. Ajudo, não ajudo, faço, não faço, boto dinheiro na mão dele, não boto. Porque você fica naquela, se for de Deus, eu estou sendo provado. Eu sou provado o tempo todo. Eu sou provado o tempo todo. Eu fico pensando assim, mais uma vez é prova. E se eu não der, qual é o retorno para mim? Melhor ser pão duro do que... É, melhor ser pão duro? E se você estiver negando para um anjo, te testando? Quer ser pão duro? Melhor ser pão duro do que falar mentira. Não, mas você tem dinheiro, você tem que dar. Existe um texto na Bíblia, irmãos. Jesus falou, dá a quem pede e não negues. Ponto. Ah, pastor, mas é malandragem. Dá a quem pede e não negue. Comida, né? Vai ficar dando dinheiro na rua não, porque nem tem dinheiro para dar. Ele falou assim, você tem cara de rico. Eu falei, da onde que eu tenho cara de rico? Eu tenho cara de rico, irmão? Eu acho que não. Ando humildemente. Eu tenho cara de rico? Tem dinheiro? Meu carro tem cara de que é carro de quem tem dinheiro. Mas as pessoas olham para mim, me dá isso, me dá aquilo outro. É o tempo todo, irmão. É impressionante. Em qualquer lugar, no shopping, na rua, em qualquer lugar. É um para-raio de pedinte sou eu. Aí eu fico pensando assim, se eu negar dessa vez, será que eu não estou negando um teste de Jesus? Aí eu fico naquela. Mas a gente está sempre cercado de muita gente malandra, golpistas, né? Pessoas que realmente querem causar dano. E crente parece que é tudo bobo, mas não é. Não deveria ser. Presta atenção. Josué era experiente. Josué está entrando em Canaã para a conquista. Josué está entrando em terra estrangeira com povos inimigos. Se vem uma embaixada de longe representando uma nação, ele tinha que tomar cuidado, ou não? Precisa ser militar para entender isso? Que essa é uma reunião estratégica? Como é então que Josué dá esse mole? Olha o que Josué fez. Verso 12. Vamos lá, lê comigo. Continuam enganando, com pão na mão. Com pão na mão. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco. Ei-lo aqui agora já seco e bolorento. Eles queriam convencer pela astúcia, pelo estratagema, pelo teatro. Olha o pão. O pão prova quem te vê de longe. Estavam pertinho, irmãos. Estavam a poucos quilômetros de distância. Às vezes, aquele que vem nos tentar enrolar, vem com uma história bem plausível, vem com documentação, vem com tudo. Com chapa, com tudo na mão. Aí o verso 13 diz, vamos lá? E estes odres eram novos, quando os enchemos de vinho. E eles aqui já rotos. E estas nossas vestes, e estas nossas sandálias,
já envelheceram por causa... É muita malandragem, irmão. Por causa do muito longo caminho. Os caras querem convencer que vieram de meses de caminhada, semanas e meses. Eram apenas algumas horas, irmãos, de distância. E muito longo caminho. Agora aqui no verso 14 está a chave de tudo. Amém? Eu estou falando de alianças indesejáveis. Alianças que você se mete, não é? Você tem costume de assinar rifa, você tem costume de tudo que passa lá intercorrente, você mete seu nome, você coloca seu dinheiro, é isso? Cuidado, irmão, com que você se alia. Amém? Muito cuidado. Rifa, corrente então tem um monte. É corrente, mas para segurar seu pé. Verso 14, irmão, vamos lá? Então, os israelitas tomaram da provisão e não... O que diz aqui, irmão? Bem grandão aqui, ó. E não pediram conselho ao Senhor. Essa é a chave. E eles vieram enrolando, com certeza, que eles se prepararam cenicamente, com vestimenta, com pão bolorento, com certeza. Mas mesmo enganando desse jeito, mesmo com toda a aparência, a falha de Josué e dos líderes de Israel foi uma só. Na hora de firmar acordo, não pediram conselho ao Senhor. Amém? Aqui está a grande falha. Aqui está a aplicação para a nossa vida. Tudo que você fizer de aliança, de pacto, de concerto, antes consulte ao Senhor. Tudo. Conselho prático, sabedoria divina para a gente. As histórias estão aí para nos ensinar. Se uma criança mete o dedo na tomada e toma choque, você vai botar o dedinho lá também? Você já viu que dá choque? As histórias da Bíblia são para nos adestrar. Onde eles falharam, nós não devemos falhar. Tudo, irmãos. Você quer ver? No meu espírito agora me veio uma lembrança. Anos atrás, muitos anos atrás, eu estava precisando. Vivia de freelance. Eu acho que ainda não era nem aqui no Filho do Reino, era no tempo do Rio de Água Viva. Eu era desenhista, profissional. Estava uma escassez, não tinha muito trabalho. Apareceu uma oportunidade para eu fazer uma entrevista na gráfica do R.R. Soares, da Igreja da Graça. Eles têm uma revistinha lá, os mascotes do R.R. Soares, tem uma revistinha em quadrinho. Falei, beleza, vou conseguir trabalho ali, já tinha outras empresas que eu tinha entrado. Fui lá, fiz a entrevista. O diretor de arte daquela gráfica, daquela editora da Graça, gostou do meu portfólio, dos meus desenhos. Já desenhava para a Assembleia de Deus, para a CPAD, para a Betel, profissional da área, desenho bíblico, um profissional especializado para desenhar coisas específicas da Bíblia. Gostou do meu portfólio, se empolgou tanto que até me apresentou para os outros desenhistas de lá. E fez um tour ali na redação, me apresentando. Esse aqui é o desenhista, pastor Damásio, vai ser uma benção aqui. E eu precisando, irmão, na época eu estava precisando mesmo. Tinha pouco trabalho. Só que eu estava debaixo da direção do pastor Acélio na época. Era auxiliar dele. O primeiro auxiliar, o braço direito dele. Irmão, você está desempregado. As contas vencendo. E se abre uma porta na tua área, há motivo de duvidar de alguma coisa? Ainda mais que é da obra de Deus, né? Para desenhar desenho bíblico. O que você diria, seu coração? É Deus purinho na causa, né, irmã? É de Deus. Desenhar desenho bíblico que eu já estava fazendo. Mas acontece, irmãos, presta atenção, testemunho. Mesmo assim, mesmo precisando muito, mesmo já encaminhado, o diretor de arte falou assim comigo: pastor Damásio, pode vir amanhã de manhã. Você acha que não vai dar ruim esse negócio, irmão? Pois deu.
Sabe por que deu? Que eu precisando, com a porta já entreaberta, já entrando, na questão de hora, dia seguinte já podia ir lá começar, eu ousei fazer uma oração a Deus. Ousei. Senhor, tu sabes o que eu preciso, mas se aquela porta que tu tem lá não é para mim, fecha. Tu é capaz de fazer uma oração dessa precisando? Com tudo encaminhado? Eu falei com o meu pastor na época, pastor Acélio. Eu e Lenice fomos na casa dele. Fala, pastor, eu vou servir menos na igreja. Tem esse detalhe. Que era turno completo, o dia inteiro. Naquela época eu fazia visita. Eu vou servir menos na igreja, que tu sabe que eu preciso trabalhar e tudo mais. Ele liberou, não podia fazer nada. Mas eu ousei naquela noite, eu e minha esposa orando de noite. Senhor, se não é teu, fecha. O que aconteceu no dia seguinte, irmão? Fechou a porta. Quer saber a história? Outro desenhista foi aprovado no meu lugar. Da noite para o dia seguinte. Tudo certo quando eu saí de lá, de tarde. De manhãzinha, quando eu liguei, olha, pastor, infelizmente a vaga está completa. Deus fechou. Já tinha sido apresentado, já sabia qual era o salário. Deus fechou. Que eu entreguei. Nem sempre que está favorável é para ser. Depende, Deus sabe todas as coisas. Se é me embaraçar, se é servir menos. Tem gente que não abre mão, por exemplo, está desempregado, vai pegar um trabalho que tire a possibilidade de estar no escudo ao domingo, trabalhar num shopping. Pastor, mas eu preciso. Mas você precisa mais de dinheiro ou da bênção de Deus? Entenda, irmãos. Amém? Tudo nós temos que consultar. Uma porta de emprego, com tudo certo. E ainda assim eu consultei a Deus. Se não é de ti, fecha. E fechou. E eu não fiquei abalado, nem triste, nem coisa parecida. Quando você fizer alianças, quando alguém te propuser uma aliança, não dá resposta antes de consultar a Deus. Amém? Todo mundo entendeu? Não é muito prático isso, irmão? É muito igual a de domingo, é coisa do dia a dia. E às vezes nós não temos esse cuidado. E fechamos com as pessoas. E nos envolvemos. E colocamos o nosso nome. E não é de Deus. Aqui eles foram enrolados. E não consultaram o conselho do Senhor. Para a gente terminar, avança aí, por favor. Josué concedeu-lhes paz. Acordo de paz militar. Paz com o líder militar de Israel. Garantia total de que não iam exterminar o povo de Gibeão, gibeonitas. Olha até onde vai esse acordo, essa aliança. E fez com eles aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram o quê? Juramento. E não foi só Josué, toda a comitiva de Josué, os anciãos, juraram: nós não vamos atacar vocês. Não interessa mais agora se a história é verdadeira ou falsa. Uma vez feito o acordo, uma vez jurado, jurado está. Olha o que aconteceu, verso 16. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram o que, irmãos? Seus vizinhos, e que moravam no meio deles, pertinho. Onde disseram que moravam, irmão? Muito longe. Olha a nossa roupa, olha o nosso pão, olha o nosso sapato. Nós viemos de muito longe. Era pertinho, irmãos. E daí? Que agora caiu a máscara. O erro não é deles, eles foram malandros, sobreviveram. Foram inteligentes. E o povo de Deus, mais uma vez, menos prudente do que os filhos das trevas. Eles vacilaram para que a gente pudesse aprender. A aplicação é muito simples. A palavra de Deus depois diz que eles se tornaram servos de Israel,
Os gibeonitas não foram mortos. Eram rachadores de lenha, carregadores de água. Todos os trabalhos que Israel não queria fazer deram para os gibeonitas. Mas não puderam exterminá-los. Sabe qual é o mal disso, irmãos? Deus tinha mandado exterminar todos, porque eram idólatras. E Deus não queria que Israel se contaminasse com povos idólatras. E por causa dessa imprevidência de Josué e sua liderança, os gibeonitas permaneceram por muitas gerações ali, no meio de Israel, trazendo seus ídolos, suas influências, sua contaminação, para prejuízo de Israel. Entenderam? E a coisa não foi só naquele momento, teve implicância posterior. E lembrem-se, Deus é um Deus de alianças. Deus detesta que se quebre aliança. Deus detesta. Então, Deus não mandou voltar atrás. A aliança prevaleceu, mesmo com essa armação toda. Amém? Quantos aprenderam alguma coisa nessa passagem? E aí, provavelmente, eles acabaram se envolvendo com as mulheres. E aí vai contaminar tudo. Prejuízo. Você imagina um povo que você queria tirar daquela área e não pode porque fez pacto e aliança. Com aquela espinha encravada aqui na garganta, olhavam para ele, poxa, uns tapearam. Olhavam para ele porque queria pegar esses caras e passar a espada no bucho deles. Mas não pode. Porque juramento foi feito, aliança foi feita. Então, muito cuidado, irmãos, com os tipos de pacto e aliança que vocês fazem, principalmente com incrédulos. O único texto que eu vou trazer hoje, já estamos terminando no final, que não é daquela época. Avança aí para mim, já contei o resto da história, avança, por favor. Isso, 2 Coríntios 6,14. O apóstolo Paulo instrui claramente a igreja. Vamos ler comigo esse texto, vamos terminar aqui, tá, meus irmãos? Vamos ler comigo, por favor. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? A palavra do Novo Testamento é clara. Não se coloque, não se ponha numa associação com incrédulos. Tem vários níveis. Pode ser nível de trabalho, pode ser nível de parcerias, várias, e também de casamento. Ah, pastor, mas tem um monte de irmãos que o esposo veio para Cristo, depois a mulher também veio, ou ao contrário, a mulher veio para Cristo, depois o esposo não crente também veio. Mas a palavra também diz, o apóstolo Paulo, como sábio a mulher se salvará teu marido, como sábio o marido salvará tua mulher. Não há garantia num casamento misto. A palavra não garante que o não crente vai se converter porque o casal, um deles é cristão. A palavra não garante isso. Então, meninas novas, criadas na igreja, por que gostam tanto de bad boy? Eu não entendo isso, irmão. Os anos todos de vida, eu não entendo. Normalmente é assim, a menina é criada no leite, no leitinho materno ali, dentro da igreja, na redoma. Mas quando ela vai arranjar namorado, ela escolhe um incrédulo. Não é? Como diz aí, dizia a irmã Maricé, um gadareno. A pessoa, por quê? Por quê? Não entra aqui na minha cachola. Os meninos da igreja não servem. Tem que ser um gadareno. O oprimido do diabo. A gente ri, mas o que acontece? Muitas uniões dessas vão terminar em divórcio, para vergonha do evangelho. Vão terminar com filhos divididos, porque quando a mãe puxar para a igreja, o pai puxa para o outro lado, para o futebol. Quando a mãe disser não pode mentir nem falar palavrão, o pai diz, o que tem? Deixa ele. Vai ser essa luta a vida toda. Um puxando para a luz e o outro puxando para as trevas. E não há união entre crente e incrédulo.
Não faça isso em nome de Jesus. Eu às vezes não gosto, não sugiro nem união entre os crentes aqui para fazer negócio. Comércio está ruim. Se uma das irmãs quer abrir um salão de cabeleireiro, de sei lá, de manicure, vou chamar fulano da igreja. Eu não aconselho. Porque na hora que der ruim, eu vou perder ou uma das ovelhas ou as duas. Porque na hora que dá atrito, que dá problema, o prejuízo é do corpo. De preferência, não faça. Amém? Estão entendendo? Quantos entenderam? Existem algumas alianças que nós devemos evitar. Mas com o incrédulo, com certeza. Ah, pastor, eu trabalho para o ímpio. Tudo bem, é seu trabalho, você está lá, carteira assinada. Mas um acordo que você faça de livre vontade com o incrédulo, porque você quer fazer um acordo, você quer se associar, não há associação entre luz e trevas. Não há, irmãos. Amém? Todo mundo entendeu? Olha aqui, ó. Avança aí para mim. Isso é um jugo desigual. Um jumento e uma vaca. Se você quiser inverter, é um boi e uma jumenta. Ridículo. Esse aqui é muito mais forte, mas é lento. Esse aqui é mais fraco e às vezes empaca. Você acha que um jugo com dois animais tão diferentes vai puxar um arado para arar a terra direitinho? Vai dar ruim, irmão. Não dá. Aqui é o crente e a não crente que ele arranjou. Ou o contrário. Essa aqui é a crente e o gadareno que ela arranjou. Está vendo aqui? Não dá, irmão. E o jugo, o acordo, liga os dois. É engraçadinho, mas você vai lembrar dessa imagem. Quando eu falar de jugo desigual. Vai lembrar do gadareno, né? Estão vendo aí? Não dá. Avança mais um aí, filho. Jugo desigual no casamento. Vai dar confusão. Amém? Mas pastor, mas se nós dois éramos ímpios e só um veio para Jesus, o que eu posso fazer? Orar pela pessoa. Não há garantias, viu, irmãos? Não há garantias. Muitas mulheres de Deus sofrem com maridos não crentes. Muitas. E homens também. São poucos, mas tem homens também. Não dá. Amém? Todo mundo entendeu? Tudo isso é para profilaxia. É como se estivesse vacinando vocês para não pegar a doença. Deus está ensinando. Se você amanhã ou depois se associar erradamente, sem consultar o Senhor, você vai se dar mal sozinho. Amém? Aí depois não vai pedir a oração, não. Pastor, agora ora, maior desespero, que deu tudo errado. Você foi vacinado antes. A palavra te instruiu antes. Amém? Você fica indesculpável. Todo mundo entendeu? Vamos ficar de pé, queridos. A lição de hoje é só essa. Glória a Deus. Não seja como Josué, imprudente. Tudo que você fizer com outras pessoas, consulte a Deus antes. Tudo. Se ensina ou não que passar disso procede maligno. Amém?